Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e na aula de hoje vamos falar sobre sintaxe e os termos da oração. O que vamos aprender? Frase, oração e período, diferença entre esses três componentes, as pessoas do discurso, que é essencial que eu reconheça a primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, essas coisas, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração, o que é aposto e vocativo, os tipos de sujeito, os tipos de predicado e algumas noções de transitividade verbal, que é muito importante para a gente conseguir fazer análise sintática. Então, primeiro aqui, o que é frase, o que é oração e o que é período. Frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Ou seja, é todo enunciado que tenha sentido. Eu posso ter ali frases formadas por uma única palavra ou por várias palavras. Pode apresentar verbo ou não. Então, exemplos aí, quando eu falo socorro, eu não tenho um verbo, mas eu tenho uma frase, porque faz sentido. Pare com isso, o que, bom dia, estudo para concurso. Então, todos esses aqui são exemplos de frase. Então, para ser frase, precisa fazer sentido. Oração é um enunciado linguístico que também precisa fazer sentido, ele também é uma frase, mas a diferença é que aqui a oração, ela necessita obrigatoriamente da presença de um verbo. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque eu posso ter ali, né, como a gente viu nos exemplos, frases que eu não tenho verbos. Para ser oração precisa ter verbo. E o que é período? Período trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações. Então, dependendo ali dos termos das orações presentes num período, eles podem ser classificados em período simples ou período composto, que a gente vai estudar em uma outra ocasião, quando falarmos de orações coordenadas e subordinadas, por exemplo. Então, período também pode ser classificado, né, com o início da letra maiúscula e a todas as orações que estão compreendidas nele até o primeiro ponto que apareça. Pessoas do discurso. Então, quando a gente fala de discurso linguístico, quando estamos falando de enunciação, nós temos algumas pessoas envolvidas. Aquela que fala, o ser ou a pessoa a quem se fala, ou seja, com quem eu falo, e o ser ou a pessoa de quem se fala ou de que se fala, tá? Então, elas são envolvidas aí em primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e terceira pessoa, de quem ou de que se fala. E elas são representadas por pronomes, né? Eu posso ter ali substantivos ou então os pronomes. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você, né? Que a gente utiliza mais hoje em dia. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa também, que pode ser representada aí pelos pronomes retos, o nós, o vós ou vocês, o eles e elas. Então, isso é importante a gente saber distinguir, porque eu vou precisar saber a qual pessoa do discurso refere-se um verbo, por exemplo, para conseguir identificar qual é o tipo de sujeito daquela oração. Termos da oração. Então, quando falamos de termos da oração, nós temos eles aqui classificados em três tipos. Então, nós temos os termos que são essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Então, pensem aí, o que é algo que é essencial? É aquilo que não pode faltar, é aquilo que é mais importante. Então, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado.
embora seja aqui uma hipocrisia da língua portuguesa, porque eu vou ter, por exemplo, frases, orações sem sujeito ou de sujeito inexistente. É uma das classificações aí do sujeito, uma das 5 classificações que nós veremos a seguir. E o predicado, que também tem aí as suas subdivisões, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Nesse caso, ele vai apresentar predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Vamos ver mais à frente também. Os termos que são integrantes são aqueles que vão completar o sentido de uma oração. Então, além do sujeito e o predicado, que são essenciais, dentro do meu predicado, por exemplo, eu posso ter ali um complemento verbal. O que são os complementos verbais? Os objetos, direto ou indireto. Eu posso ter algum termo, uma palavrinha que faça o papel de complemento nominal. Nesse caso, vai estar completando o sentido de um nome, de um substantivo ou de um adjetivo. E ainda eu tenho o agente da passiva, que vai aparecer nas orações cuja voz verbal está na voz passiva. Os termos que são acessórios, pensem aí, o que é algo acessório? É algo que, em tese, não faz falta na oração. Então, assim como nós, mulheres, por exemplo, podemos comprar vários acessórios para ir ao mercado. Eu vou colocar um brinco, vou colocar um anel, uma pulseira, são acessórios. Mas isso não me impede de ir ao mercado se eu não os colocar. Então, os termos da oração, os termos que são acessórios, são o adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Ou seja, são ali alguns termos que eu posso ter na oração. Ele vai me dar mais informações a respeito daquilo que está sendo dito sobre o sujeito ou sobre o predicado, mas que não faz falta diretamente naquela oração. Então, um por um aí, vamos checar primeiro os termos essenciais da oração. Como a gente viu ali, sujeito e predicado. Então, o que é algo essencial? Como eu falei, é aquilo que é necessário, né? Que não pode faltar na minha oração. Toda oração tem sujeito e predicado. E aí a gente entra naquela questão da exceção, né? Na língua portuguesa existe o sujeito inexistente, é uma classificação do sujeito, ou seja, aquela oração não tem sujeito, mas ela é classificada dessa forma. Eu consigo, mesmo eu não tenho sujeito ali explícito, né? Não tenho como identificar o meu sujeito, ele entra numa classificação. Por isso que eu digo que os termos essenciais e que toda oração tem sujeito e predicado, é por isso, tá? Então, o que é sujeito, primeiramente, né? É aquilo do que se faz uma declaração. Sujeito, de outra forma de especificar, é a palavrinha, é o termo da oração com o qual o verbo normalmente concorda. Então, sempre que eu quiser encontrar o sujeito de uma oração, eu preciso identificar primeiro o verbo daquela oração. E aí eu faço algumas perguntas para o verbo, que aí eu consigo identificar o sujeito. Identifiquei o meu sujeito, tudo que sobra é o meu predicado, que é aquilo que é dito a respeito do meu sujeito, certo? Então, quais são os tipos de sujeito? Eu posso ter sujeito simples, composto, elíptico ou desinencial, ou o famoso oculto, né, que a gente utilizava bastante a nomenclatura oculto. Hoje em dia aparece mais o termo desinencial, porque esse tipo de sujeito, ele é identificado na oração a partir da desinência verbal, que é ali o finalzinho do verbo. É como que está escrito aquele verbo, eu consigo identificar a qual pessoa do discurso ele se refere. Sujeito indeterminado e sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E ainda eu tenho ali os tipos de predicado, que pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Vamos ver os tipos de sujeito um por um, com bastante atenção.
Então, o que é sujeito simples? Sujeito simples é quando eu tenho um sujeito, a minha oração, o meu sujeito só tem um núcleo. O que é isso, um núcleo? É uma palavrinha apenas que é a mais importante, é de maior destaque naquela oração, naquele componente do meu sujeito. E o que sobra, o que seria? Seriam termos acessórios, que estão ali acompanhando o meu sujeito, mas não fariam falta na minha oração. Então, por exemplo, aqui, Joaquina foi ao parque. Quem é que foi ao parque? Então, primeiramente, lembrem, a gente identifica o verbo que está aqui. O verbo é o verbo ir. No caso, aqui está no passado. Ela foi ao parque, né? Então, identificando o meu verbo, eu faço a perguntinha a ele. Quem é que foi ao parque? Joaquina. Essa minha resposta é a identificação do meu sujeito. Neste caso aqui, apenas uma palavra, apenas um núcleo, é o meu sujeito simples. No outro exemplo, a linda garota estava contente. Olha lá o verbo estar. Quem é que estava contente? A linda garota. Então, a linda garota é o meu sujeito. Qual que é a palavra mais importante dentro aqui desses três termos? A palavra garota, porque eu poderia dizer apenas a garota estava contente, né? Eu poderia dizer aquela garota estava contente, mas eu utilizei ainda aqui a linda garota. O núcleo continua sendo a palavra mais importante aqui, que é garota, porém eu tenho alguns termos que estão aqui apenas assessorando esse núcleo, né? Seriam o quê? Adjuntos adnominais, porque eles estão juntos de um nome, de um substantivo, certo? Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos na minha oração, dentro ali do meu sujeito. Então, João, Joaquina e Maria foram para a floresta. O meu verbo está aqui. Quem é que foram para a floresta? João, Joaquina e Maria. Então, eu tenho três palavras importantes dentro do meu sujeito. Então, eu poderia estar aqui, aquele garoto, a minha amiga e o meu irmão. De qualquer forma, eu teria ali os três núcleos, seria irmão, garoto e menina, aquela menina, no caso, tá? Mas aqui eu substituí por nomes de pessoas. Então, quando eu tenho sujeito composto, significa que eu vou ter dois ou mais núcleos, duas ou mais palavrinhas que são importantes, tá? Então, tirei aqui o meu sujeito, tudo que resta, inclusive o verbo, é o meu predicado, certo? Sujeito oculto ou desinencial, que a gente falou ali, identifica-se pela desinência verbal, ou seja, pelo finalzinho ali do verbo. Na oração, brincamos muito no parque. Vejam bem, o meu verbo está aqui, que é o verbo brincar. Professora, eu não sei identificar o verbo numa oração, como que eu faço? Tem aquela nomenclatura, né, que nas escolas eles ensinam pra gente, eles fazem a gente decorar, né? Verbo é a palavra que pode fazer papel de fenômeno da natureza, expressa, né? Fenômeno da natureza, estado ou ação. Então, a palavrinha que expressa ação, fenômeno da natureza ou estado é o verbo, tá? Mas o que eu vou entender disso? Para ficar mais fácil, para quem não sabe o que é verbo, eu imagino que fica mais fácil se vocês pensarem que é a palavra que eu consigo conjugar no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, na frase, na oração, brincamos muito no parque. Veja que o brincamos, eu posso dizer eu brinco, você brinca, ele brincou, nós brincaremos amanhã, eu brinco demais. Então, é uma palavra que eu consigo conjugar. Então, aqui está o meu verbo, tá? Eu não conseguiria fazer isso com a palavrinha parque. Eu parco, tu parques, ele parque, nós parcamos. Não existe, certo? Então, a forma de vocês identificarem os verbos seria por essa tentativa de conjugá-los.
Imagine que você vai ter que conjugar aquela palavra e ver se aquilo realmente é verbo, tá? No caso aqui, brincamos muito no parque. Quem é que brincamos? Essa terminação mos já me indica. Se eu falo brincamos muito no parque, já vem à minha mente que é nós, né? Por isso que eu deixei aqui o espacinho, que seria o lugar que a gente pode escrever aqui o nós. Nós brincamos muito no parque. Nós é primeira pessoa do plural. Então, aqui eu consigo identificar o meu sujeito. Ele não está escrito na minha oração, ele não está escrito aqui, não está expresso, mas eu consigo identificar ele pelo verbo, pela terminação, pela desinência verbal. Mesma coisa aqui, não bebi uma gota de vinho. Quem é que não bebi uma gota de vinho? Então, é lá o meu verbo. Eu não bebi. Né? Então, a terminação do verbo faz com que eu identifique que aqui eu poderia ter escrito eu não bebi uma gota de vinho, primeira pessoa do singular. Então, é bem tranquilo. Só temos que ter cuidado quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do plural, para eu não confundir sujeito desinencial com sujeito indeterminado. Por quê? Aquele que não podemos identificar o agente da ação nem pelo contexto e nem pela terminação verbal do enunciado, esse vai ser o sujeito indeterminado. Então, no caso de verbos que estão na terceira pessoa do plural, se eu não tiver dentro ali do texto uma informação que eu consiga identificar quem são eles ou elas ali, isso não vai ser sujeito elíptico. Sujeito oculto, desinencial, vai ser indeterminado. Então, por exemplo, na frase, na oração, cortaram as árvores da avenida. Quem é que cortaram as árvores da avenida? Ah, professora, foram eles. Mas não tem ali a referência no contexto. Tá na terceira pessoa do plural, então eu chamo isso de sujeito indeterminado. Diferente de uma frase dentro de um contexto. Por exemplo, eu digo que os funcionários da prefeitura estavam na rua e cortaram as árvores da avenida. Aí sim, quem é que cortaram? Foram os funcionários, que já foi dito anteriormente. Nesse caso, eu teria aqui um sujeito desinencial, porque eu tenho ali o contexto, eu consigo identificar essa terceira pessoa do plural, mas fora do contexto não tem como. Por isso que a gente, né, quando somos roubados, a gente fala, roubaram meu carro, roubaram minha carteira. Por quê? Porque a gente não sabe quem foi. Então fica aí, né, na terceira pessoa do plural. Outro tipo de sujeito indeterminado é quando eu tenho verbo de ligação, intransitivo ou transitivo indireto na terceira pessoa do singular, junto ali com o pronome se, tá? Então, de modo que eu não consigo identificar quem é que praticou aquela ação. Por exemplo, o verbo acordar é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não precisa de objeto direto nem de objeto indireto. Ele faz sentido sozinho. Então, na frase acorda-se feliz, quem é que acorda feliz? Não tem como eu identificar aqui. Então, eu tenho um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, né? Não é acordam, e sim acorda, singular, ele acorda, ela acorda, por isso, sujeito indeterminado. Necessita-se de pessoas jovens, verbo transitivo indireto. A gente vai falar um pouquinho dessa transitividade verbal mais à frente, tá? Necessita-se de quê? De pessoas jovens. Então, como que eu identifico um verbo transitivo indireto? É quando ele tem preposição. Ele necessita de um complemento com preposição. Sozinho não faz sentido. Necessita-se pessoas jovens? Não, eu preciso colocar a preposição aqui, né? Necessita de quê? De pessoas jovens. Não é o meu sujeito. Nem sempre se é justo nesse mundo. Um verbo de ligação. O verbo ser, olha lá, nem sempre se
se é justo nesse mundo. Então, aqui eu tenho a minha partícula C, notem aí que ela não veio depois do verbo, ela veio antes, mas, de novo, não consigo identificar o meu sujeito. Pessoal, por que eu digo aqui que eu preciso observar se esse verbo é transitivo indireto ou se ele é um verbo intransitivo? Porque quando eu tenho verbos transitivos direto, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Com verbos transitivos diretos, aí eu vou ter sujeito. Por exemplo, se eu digo aqui, vendem-se ovos. Vendem-se ovos. Nesse caso, quem vende, vende alguma coisa. O que é que está sendo vendido? Ovos. Tanto é que eu consigo escrever: ovos são vendidos. Olha lá, lembra que eu falei que sujeito é o termo ali da oração que concorda com o verbo. O verbo, aliás, concorda com o sujeito. Ovos são vendidos. Quem é que são vendidos? É a pergunta que eu faço. Ovos. Então, ovos é o meu sujeito. E aqui eu só inverti, mas continua sendo o meu sujeito, continua sendo ovos. Vendem-se ovos. Ovos são vendidos. É bem diferente da frase lá do necessita-se ou precisa-se, né? Poderia ser aqui, ó. Precisa-se de professores. Eu não consigo transformar isso aqui para a voz ativa. Professores são precisados? Não existe. São precisados de? Não faz sentido. Então, nesse caso aqui, ó, a dica tem preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Nesse caso, eu não tenho sujeito. Não consigo determinar, aliás, o sujeito. O meu sujeito, ele não é... Ele é indeterminado, tá? E aqui em cima, o meu sujeito nesse caso aqui, simples, tá? Portanto, está errado quando a gente vê aquelas plaquinhas vende-se ovos. Essa frase está errada, porque ovos está no plural. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. Tá vendo aí? Até o computador já coloca aqui a correção. Então, o correto é vendem-se ovos. Vende-se esta casa. Vende-se esta casa. Ou esta casa é vendida, ok? Quem é que é vendida ou o que é vendido? Esta casa, meu sujeito. Qual que é o núcleo aqui? A palavra mais importante? A palavrinha casa. Seria aí o meu núcleo do sujeito, só tem um núcleo, então eu tenho sujeito simples. Se eu coloco aqui, alugam-se. Alugam-se casas e apartamentos. Como que ficaria aqui a mudança? Eu tenho sujeito ou não tenho? Tenho, porque eu posso dizer que casas e apartamentos são alugados por alguém, né? Não sei quem é o agente aqui, mas quem é que são alugados? Ou o que é que são alugados? Casas e apartamentos. Tenho aí dois núcleos, então aqui eu teria sujeito composto. Composto, tá? Em cima eu só tinha um núcleo, sujeito simples. Aqui, sujeito composto. Então, alugam-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos é o meu sujeito composto, tá? Então, muito cuidado nessa questão aí da partícula C. Quando eu tenho verbo transitivo direto, aí eu tenho que observar se o meu sujeito está na frase. Sujeito indeterminado também pode estar numa frase cujo verbo está no infinitivo pessoal. Infinitivo é quando eu tenho o verbo nas terminações ar, er ou ir. Então, é difícil agradar a todos. Seria bom pesquisar
mais sobre o assunto, eu não consigo aí determinar quem é o meu sujeito. Então, por isso, sujeito indeterminado são esses 3 casos, né? Terceira pessoa do plural, fora do contexto, verbo que na terceira pessoa do singular, com o pronome se, desde que ele não seja um verbo transitivo direto, aqueles que exigem objeto direto, né? Não tem ali preposição, e verbo no infinitivo pessoal. A minha quinta categoria de sujeito é o sujeito inexistente, que é o mesmo que oração sem sujeito. Às vezes vem com esse nome aqui lá na provinha de vocês. São constituídos por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da ação, como é o caso de verbos que indicam fenômenos da natureza. O que é verbo impessoal? São verbos que não têm sujeito, não aceitam sujeito. Então, nesse caso, se ele é um verbo impessoal, ele vai sempre ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Então, mesmo que os termos ali estejam no plural, eu não tenho sujeito na oração. Ele não está concordando com aquele termo. E isso acontece em 2 casos. Fenômenos, verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, aí, ó, já amanheceu. Quem é que amanheceu? O que amanheceu? Não tem aqui. Não faz sentido. Choveu muito aquele dia. Olha aí o verbo chover, né? Não tem como eu dizer eu chovi, tu chovestes. No caso, não tem sujeito aqui, sujeito inexistente. Muito cuidado aqui num caso. Se a minha oração estiver no sentido conotativo, no sentido figurado, aí pode ser que eu tenha um sujeito aqui. Por exemplo, choviam sorrisos de alegria na festa. O que é que choviam na festa? Sorrisos de alegria. Então, os sorrisos de alegria, neste caso aqui, é o sujeito. Sujeito simples. Por quê? Eu só tenho um núcleo, né? Qual que é a palavra mais importante aqui? Sorrisos. O de alegria só está, né, acompanhando ali o meu núcleo do sujeito. Então, aqui no caso, não estou falando de um fenômeno da natureza, eu usei o verbo chover no sentido figurado. Choviam sorrisos de alegria. Verbo haver com o sentido de existir, acontecer ou indicando um tempo decorrido, um tempo passado. Nesse caso, ele também será um verbo impessoal e aí ele não vai ter sujeito a essa oração. Havia muitos alunos na aula. Então, olha aí, muitos alunos na aula. É o mesmo que eu dizer que existiam muitos alunos na aula. Então, o verbo haver aqui, ele fica no singular, porque ele está sendo utilizado no sentido de existir. Deve haver umas 100 pessoas lá. Então, de novo, deve haver, deve ter, deve existir, né? Umas 100 pessoas lá. Então, de novo, verbo haver, aqui utilizado com outro verbo, né? Um verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar que vai ficar no singular também. Há 2 semanas não o vejo. Então, aqui eu quero dizer, né, que já faz 2 semanas que eu não o vejo. Verbo haver vai continuar no singular. Não houve bastantes acidentes na rodovia. Não houve, não aconteceram bastantes acidentes na rodovia. Professora, bastantes existe? Existe, é sinônimo de muitos, tá? Não houve muitos acidentes na rodovia, eu posso utilizar o bastantes. O verbo fazer, quando eu estiver falando aqui de fenômenos meteorológicos ou de tempo decorrido, então fazia 30 graus mesmo na sombra, fazia 10 anos que não visitava sua terra natal. Então, olha aí o verbo fazer no sentido de tempo, né, decorrido, tempo passado, e o verbo ser também quando for utilizado indicando tempo, data ou distância. Nesse caso, pessoal, embora eu tenha aqui, né, um sujeito inexistente, não tem sujeito, o verbo em tese, vocês viram aí, né, anteriormente, ele não vai para o plural, ele permanece sempre no singular.
No caso do verbo ser, é o único que pode ir para o plural, só que ele não vai estar concordando com o sujeito, e sim com o predicativo daquela oração. Então, é 1h, eram 5 horas quando saímos de casa. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo ser concordou com as horas que estão, né, no plural, mais de uma. Hoje é dia 12 de abril. Hoje são 12 de abril. Então, em indicação de dias, se eu tiver a palavrinha dia escrita, o verbo ser fica no singular. Se eu não tiver, ele vai para o plural, a não ser que seja dia 1º, né? Hoje é 1º de abril. Daqui até em casa são 2 quarteirões. Então, aqui o verbo ser indicando distância. Também não tem sujeito a essa oração. Tipos de predicado. Então, nós vimos aí os 5 tipos de sujeito. Só recapitulando, então, sujeito inexistente, verbos que indicam fenômenos da natureza e verbos impessoais. O que mais cai nos concursos é essa questão do verbo haver, tá? No sentido de existir, ou então fazer no sentido de tempo decorrido. Faz 10 anos e não fazem 10 anos. Isso cai bastante, eles exploram bastante. Tipos de predicado, nós temos predicado verbal, que é quando o núcleo é um verbo que indica ação. O nominal, que é quando eu tenho um verbo de ligação e o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Nesse caso, ele será classificado como um predicativo do sujeito. E o verbo nominal, que é quando eu tenho tanto um núcleo fazendo ali o papel de um verbo de ação e um nome, um adjetivo ou um substantivo também. Então, eu vou ter verbo de ação e mesmo que imaginário, eu tenho um verbo de ligação também. Então, por exemplo, aqui no predicado verbal, a professora chegou. Olha o verbo chegar. Eu chego, tu chegas, ele chega, ele chegou, ela chegou. Então, aqui o verbo chegar é uma ação, é algo que eu consigo fazer, certo? Então, aqui eu tenho o meu sujeito, a professora, o que resta, no caso aqui restou apenas o verbo, é o meu predicado, e ele é um predicado verbal por se tratar de um verbo de ação. No segundo exemplo, eu tenho a professora está atrasada. Olha lá, está atrasada. Isso aqui é o meu predicado, né? Quem é que está atrasada? A professora. Tirei o sujeito, o que sobra é predicado. O que eu tenho aqui que está referindo a professora? A palavrinha atrasada. O verbo ser e estar, no caso aqui, né? O verbo estar, ele não me indica uma ação. Ele me mostra uma circunstância de como a professora está naquele momento. É uma circunstância momentânea. Ela está atrasada. Daqui a pouco, ela pode estar no horário, ela pode estar feliz, ela pode estar triste. Então, vai indicar uma qualidade momentânea. Então, é um estado momentâneo da professora. Neste momento, ela está atrasada. E no último exemplo, eu tenho a professora chegou atrasada. Então, olha aí, a professora chegou, uma ação, e a professora estava atrasada quando ela chegou. Então, aqui eu tenho 2 informações importantes sobre o meu sujeito, né? Então, eu tenho um verbo de ação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito, porque indica, né, como é que a professora estava naquele momento. Ela estava atrasada. Por que eu coloquei aqui verbo de ação mais verbo de ligação? Não está escrito aqui, mas eu poderia ler dessa forma, né? Imaginar dessa forma. A professora chegou e ela estava atrasada, certo? Então, o estava é o meu verbo de ligação imaginário aqui nessa sentença para eu identificar que se trata de um predicado verbo nominal. Como que eu vou saber se o meu verbo é um verbo de ligação? Então, observem aí, quando eu tenho predicado nominal, basta que eu tenha um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o meu predicado vai ser nominal.
Agora, se eu tiver um verbo de ação e um de ligação, aí ele vai ser as duas coisas. Então, eu preciso identificar verbo de ligação, que são aqueles que ligam, né? O próprio nome já diz, ligam o sujeito a um predicativo, a uma qualidade momentânea dele. Quais são os principais verbos? Não quer dizer que são sempre esses ou que não haja outros, mas são os principais. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem a sigla cafés para dois. Cafés para dois. Que verbos são esses? O continuar, andar, ficar, estar, ser. E por que é para dois? Porque eu tenho dois que iniciam com a letra P. O parecer e o permanecer, tá? Professora, mas andar não é uma ação? Sim, por isso que eu tenho que observar no contexto. Se eu digo, por exemplo, que Joaquina anda rápido demais, eu tô falando realmente da ação de andar. Então, nesse caso, nessa oração, eu não tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo de ação, um verbo que indica que ela anda realmente, né? Uma ação que ela pratica, ela anda rápido demais. Mas, na oração, ela anda tristonha ultimamente, eu quero dizer que ela está triste, né? Ela parece estar tristonha ultimamente. Então, aqui sim, o verbo andar é um verbo de ligação. E o meu predicado aqui é um predicado nominal, tá? Então, eu coloquei exemplos aí para vocês não confundirem. Eu poderia ter outro verbo aqui também, o verbo tornar-se. Joaquina tornou-se uma mulher de sucesso. Então, uma mulher de sucesso é a qualidade que eu estou dando a Joaquina naquele momento. Ela tornou-se, né? Ela virou uma mulher de sucesso. Então, nesse caso, seria mais um exemplo de verbo de ligação. Mas os que geralmente, né, não mudam é o verbo ser e o verbo estar, né? Eles estão calmos hoje. Olha aí, calmos é o meu predicativo do sujeito. É o que indica a qualidade, né? Como que ele está naquele momento. Eles estão calmos. Então, aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. Seu nome é muito bonito. Muito bonito. O que é muito bonito? O seu nome. Então, aqui eu tô dando de novo, né, uma qualidade, uma característica para o meu sujeito, que no caso é seu nome. A moça parecia espantada. Núcleo aqui do meu predicado. É a moça que estava espantada. A cidade permanece igual, permanece da mesma forma. Então, olha lá, igual está falando, dando uma característica momentânea ao meu sujeito, que é a cidade. Então, tá dentro do meu predicado, lembrem lá, predicado começa no verbo, o verbo também faz parte do predicado. Eu faço a perguntinha para ele, quem é que permanece igual? A cidade, meu sujeito. No caso aqui, sujeito simples. Permanece igual, meu predicado. Igual está falando do meu sujeito, tá dentro do predicado, por isso que chama-se predicativo do sujeito. Para eu identificar se o predicado é verbal ou verbo nominal, eu preciso dominar essa predicação verbal, saber identificar se o meu verbo é transitivo, se ele é intransitivo ou se ele é de ligação. Então, nós vimos aí que os verbos de ligação, eles são mais tranquilos, digamos assim, né? Vão indicar uma qualidade, um aspecto momentâneo ali do meu sujeito. Quando que eu tenho verbos que são intransitivos? O que caracteriza verbos intransitivos? São os verbos que estão com sentido completo. Não precisa de objeto nenhum para completar o sentido da frase, tá? Então, eles já têm o sentido completo. Por exemplo, Lampião morreu. Pronto, já faz sentido. Ah, mas eu quero saber quando ele morreu, de que ele morreu, por que ele morreu, onde ele morreu. Essas observações, esses complementos que eu poderia sim ter aqui, né? Lampião morreu ano passado. Na verdade, faz muitos anos. Lampião morreu no Nordeste. Então, se eu tô dando lugar, se eu tô dando
características aliás, se eu estou dando informações que indicam tempo, né, quando, que indicam lugar, onde, que indicam modo, de que ou como, então eu não tenho objeto, eu tenho um complemento que não faz falta na frase, que seria ali algo do meu, faz parte dos termos acessórios, seria um adjunto adverbial. Tô dando uma circunstância para aquilo, mas não faz falta na frase. Não vai mudar o fato principal aí, que é ele morreu, né? O menino sumiu ontem, então é um adjunto adverbial de tempo. O menino sumiu na minha casa. Eu tô dando lugar, de novo, né? Adjunto adverbial de lugar. O avião caiu. Onde? Caiu na floresta. Então, tô dando lugar. O avião caiu ontem. Tempo. O avião caiu com certeza. Então, aí, de novo, né? Um adjunto adverbial não faz parte dos termos integrantes, e sim dos termos acessórios. E os verbos, quando são transitivos, são aqueles verbos que precisam de um complemento para fazer sentido. Esse complemento vai ser o meu objeto, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Como que eu identifico? Objeto direto, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. Ou seja, quando eu não tenho preposição para completar o sentido daquela frase. Ana ama Roberto. Onde que está o meu verbo? Ama. Quem é que ama Roberto? Ana. A Ana é o meu sujeito. Quando eu digo Ana ama, não faz sentido sozinho. Eu preciso perguntar quem? Ela ama Roberto. Então, se eu perguntei quem, a minha resposta é o meu objeto direto, tá? Se fosse aqui, Ana ama chocolate. Ana ama o quê? Então, se eu pergunto para o verbo o que ou quem, significa que aquele verbo é verbo transitivo direto. Ele vai me trazer um complemento que recebe a classificação de objeto direto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai me dar um objeto indireto, ele vai ser ligado por uma preposição. Então, olha a diferença. O verbo gostar não é transitivo direto, ele é transitivo indireto. Ele exige uma preposição para fazer sentido. Então, eu pergunto, Ana gosta de quê? Ana gosta de chocolate. Ana gosta de quem? Ana gosta de Roberto. Então, olha lá, na minha pergunta eu tenho preposição e na minha resposta também. Então, significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Logo, aquilo que completa o sentido dele é o meu objeto indireto. E existem ainda alguns verbos em algumas orações que podem fazer o papel tanto de verbo transitivo direto quanto indireto. Neste caso, eles vão precisar de dois complementos, um objeto direto sem preposição e um objeto indireto que é com preposição. Então, olha lá, Roberto ofereceu flores a Ana. Roberto ofereceu flores a Ana. O meu verbo está aqui. Quem é que ofereceu flores a Ana? O Roberto. Roberto é o meu sujeito. Ofereceu. Roberto ofereceu o quê? Flores. Então, aqui, flores é o meu objeto direto. Roberto ofereceu flores. Para quem? Para a Ana. Então, aqui, a Ana é o meu objeto indireto. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, eu tenho dois objetos aqui, um direto e um indireto. Então, aqui só recapitulando, né, sobre os termos essenciais, a parte de sujeito a gente já viu, predicado pode ser verbal
nominal, verbo nominal, que vai possuir ali dois núcleos, um sendo um verbo de ação e um sendo o predicativo, que pode tanto ser referente aí ao sujeito, como também pode estar se referindo ao objeto, tá? Os alunos saíram do teatro encantados. Então, os alunos saíram é uma ação, verbo de ação. Eles saíram do teatro e eles estavam encantados. Tá vendo aí? Verbo nominal por isso. Complemento que informa algo ou atribui uma característica ao sujeito seria aí o meu predicativo do sujeito, tá? Dentro do predicado verbo nominal. Nós temos aqui complemento que informa algo a respeito, né, do sujeito. Maria é desastrada. Então, aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito, a palavrinha que está dando uma qualidade momentânea ali para o meu sujeito. E eu também posso ter um predicativo do objeto, que vai informar alguma coisa a respeito do objeto direto ou indireto. Acho suas aulas excelentes. Olha o verbo aqui, acho. Quem é que acho? Quem é o sujeito dessa oração? Sujeito desinicial. Eu acho, né? O finalzinho do verbo indica quem é o sujeito. Eu acho o quê? As suas aulas excelentes. Então, aqui o excelentes está falando a respeito das aulas. Aulas não é o meu objeto? Quem acha, acha alguma coisa. Então, ele acha que as aulas são excelentes. Portanto, aí eu tenho um predicativo do meu objeto. Observações importantes aqui, complementares, é quando eu tenho complementos verbais, os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, ou as, e também as suas variações, né? Eles vão funcionar como objeto direto da frase. E já o pronome lhe ou lhes, ele sempre vai fazer papel de objeto indireto, tá? Porque é como se dentro dele já existisse uma preposição. Exemplos aqui. Peguei a caneta para mim. Peguei o quê? A caneta. Se eu peguei a caneta é meu objeto direto, né? Não tem preposição. Peguei o quê? A caneta. Peguei-a para mim. Peguei ela para mim. Então, aqui o pronomezinho oblíquo, o a, tá fazendo o papel do objeto direto. Ele precisa vender o carro. Ele precisa vender o quê? O carro, meu objeto direto. Ele precisa vendê-lo. Então, aqui já foi dito antes que era o carro, né? Ele precisa vendê-lo. O que tá fazendo o papel de objeto direto é o pronome oblíquo. Os guardas levaram ela presa. Os guardas levaram ela presa. Os guardas levaram-na presa. Então, olha aí. Entreguei os documentos ao chefe. Entreguei-lhe os documentos. Comunicaram o ocorrido aos leitores. Comunicaram-lhes o ocorrido. Então, comunicaram para eles. Entreguei para ele ou para ela, né? Poderia ser a chefe aqui também. Então, sempre que tiver esses pronomezinhos, prestem bastante atenção, que vai depender do meu verbo ali, se ele é um verbo transitivo direto, ou se ele é um verbo transitivo indireto, ou ainda, né, aqui no caso do comunicou algo a alguém, eu tenho tanto o meu objeto direto, lhes, quanto eu tenho o meu objeto direto, que é o ocorrido, que é o que eles comunicaram. No próximo vídeo, nós falaremos sobre os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Até já!